bem-vindos, pessoal. Vamos começar a tratar, na verdade, o nosso primeiro tema, linhas introdutórias do direito processual penal. Eu preciso tratar com vocês hoje do que nos interessa, basicamente, a função do direito processual penal. Entender que ramo do direito é esse que vai trazer aos senhores as formas e as ferramentas de levar o Estado, desde o acontecimento de uma infração penal até a punição e encarceramento do possível delinquente. Vejam a importância da Constituição e o reflexo da mesma no Código de Processo Penal. Doutores, os senhores não podem esquecer-se de que o nosso código é de 1941 e deve estar hoje interpretado de acordo com nossa Carta Magna. É fundamental para o nosso estudo e talvez as linhas introdutórias deixem bem claro para os senhores que o Código de Processo só existe enquanto tal a partir do momento que nós façamos a interpretação do mesmo de acordo com a Constituição Federal. Mas já que estamos falando na constitucionalização do direito processual penal, ou do direito processual penal de acordo com a Constituição Federal, vamos falar então mais a fundo do nosso processo penal, o conceito do processo penal. Percebam que o direito processual penal é um conjunto de princípios e normas objetivando a própria efetivação da persecução criminal. Vale dizer, meus amigos, as normas que vão disciplinar desde o momento investigatório até o momento posterior, processual, e possível encarceramento do delinquente. Para tanto, precisamos agora rememorar ou trazer aos senhores um conceito ímpar na doutrina, que é o conceito do professor Frederico Marx. Pela sua importância, eu peço que o aluno agora preste atenção no mesmo para que nós possamos então continuar a desenvolver o nosso tema. Conjunto de princípios e normas que regulam a aplicação jurisdicional do direito penal, bem como a atividade persecutória da Polícia do Estado e a estruturação dos órgãos da função jurisdicional e respectivos auxiliares, tendo como finalidade imediata a proteção da sociedade, a paz social e a defesa dos interesses jurídicos, e como fim direto e imediato obter, mediante a intervenção do juiz, a satisfação da pretensão punitiva. Então, meus amigos, o senhor já vai perceber, a partir de agora, que o direito processual penal ele vai dar ferramentas ao Estado para positivar, para dar efetividade ao direito objetivo, vale dizer, ao direito penal. Meus amigos, o direito processual penal, então, é o meio, a forma, a dinamicidade do próprio direito penal, com o objetivo da pacificação social, fazendo com que o Estado, titular do direito de punir, aplique ao caso concreto a norma positivada no direito material objetivo. Agora, meus amigos, falando então do direito processual penal, vamos passar a enfrentar as suas características. Quais as características fundamentais ao direito processual penal? A primeira característica que eu ressaltaria aos senhores é a sua autonomia. O direito processual penal é um direito autônomo, doutores, independe do direito material. A segunda característica que eu já destaco a partir de então é a sua instrumentalidade. Perceba que o direito processual penal é um direito que dá ordem de dinamicidade. Ele é instrumental, ele dá as ferramentas, os meios para que o Estado faça valer o direito material. E como terceira característica do direito processual penal, meus amigos, é a sua normatividade. Na verdade, o direito processual penal é disciplina enciclopédica, tendo codificação própria, vale dizer, o nosso Código de Processo Penal. Meus amigos, então o senhor já sabe a partir de então, já identificamos o conceito do direito processual penal, falamos as características do direito processual penal e precisamos agora tratar dos senhores de mais um tópico importante, qual seja, falaremos então da posição enciclopédica do direito processual penal. Doutores, o direito processual penal compõe o ramo do direito público.
não só pelo Estado integrar um dos polos da relação processual, mas acima de tudo porque o objetivo da persecução criminal é a paz social, a punição, a aplicação do direito material ao caso concreto. Vale dizer, meus amigos, um interesse essencialmente público. Logo, a levar o direito processual penal ao ramo do direito público. Mas, doutores, eu preciso remetê-los agora à teoria geral do processo. Na verdade, nós precisamos aqui de trazer conceitos já de fácil assimilação, mas que vão pautar o nosso estudo durante todo o transcorrer do processo penal. Vamos começar a imaginar, o senhor aí assistindo a nossa aula, que todos nós temos interesses. Meus amigos, o interesse é a cobiça, é a vontade, é o desejar algo. Perceba que o interesse é um conceito extrajurídico. Vejam, meus amigos, se você tem um interesse, mais do que comum é que o senhor deseje conquistá-lo. Para conquistar este interesse, a beleza da conquista de um interesse leva, como regra, à subordinação de um interesse alheio para que o senhor possa valer-se e impor o seu interesse. Temos aí, meus amigos, então, o surgimento da pretensão. Vale dizer, doutores, a pretensão é a vontade, o desejo de subjugar um interesse alheio para fazer valer o nosso interesse ou seu interesse próprio. Mas vejam, traga esses dois conceitos iniciais, de interesse e pretensão, para a nossa matéria, para o direito processual penal. De um lado nós temos os criminosos com o interesse de permanecer soltos, mesmo cometendo infrações. E do outro lado nós temos o interesse do Estado em fazer valer o direito de punir, o jus puniendi estatal. Esses interesses, meus amigos, estão em embate direto, fazendo então com que surja a lide. Meus amigos, a lide é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. E em processo penal, eu lhes digo mais, esta pretensão é necessariamente resistida. Porque, doutores, a defesa ou o princípio da ampla defesa pauta todo o processo penal. Mesmo que o delinquente deseje submeter-se às penas do Estado, o que é raro, é evidência, ele não pode fazê-lo sem antes haver um devido processo legal, e esse devido processo legal é devido a partir do momento em que ele está pautado pelo princípio da ampla defesa. A esse respeito, doutores, remeto os senhores à súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, impondo a defesa técnica, a defesa do advogado, sob pena de nulidade do próprio processo. Já que a lide, então, é o conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida, e o senhor já sabe que esta pretensão em processo penal é necessariamente resistida, as partes em litígio precisam se valer do Estado para dirimir a lide. O senhor recorde que a vingança privada ela foi banida como regra da nossa ordem jurídica. Lhes digo mais, meus amigos, na verdade, fazer justiça com as próprias mãos é crime, um crime contra a administração da justiça positivado no artigo 345 do Código Penal. Então você me perguntaria, como eu, parte, interessado, litigante, posso me valer? Que instituto eu vou me valer para pedir ao Estado que aplique o direito ao caso concreto? E eu lhes digo, doutores, você vai se valer da ação. Você vai se valer do direito de ação. Direito de bater as portas do judiciário para que ele, judiciário, aplique o direito ao caso concreto, solucionando as lides. Mas vejam, você vai se valer do direito de ação. E o Estado vai dirimir a lide aplicando o direito ao caso concreto. Mas o Estado precisa de uma ferramenta para dirimir este conflito. E esta ferramenta é o processo.
Você me perguntaria, Nestor, o que é o processo? Vejam, doutores, será que o processo é a mera sequência de atos? Será que é correto lhes informar que um processo é uma mera sequência de atos? Eu lhes antecipo que isto é muito pobre para tratar o processo como uma mera sequência de atos. Vejam bem, para o nosso estudo, eu vou bifurcar o conceito de processo. Bifurcar o conceito de processo para lhes dizer que o processo é o procedimento animado pela relação jurídica processual. Mas calma, o processo é o procedimento, é o aspecto objetivo do conceito de processo. É o procedimento, mas é um procedimento em contraditório, animado pela relação jurídica processual entre os chamados sujeitos processuais. Mas vejam, pare agora, doutores, e pense quem são os sujeitos envolvidos na relação jurídica processual. Temos como sujeitos, doutores, primeiro o magistrado e depois as partes em litígio. Agora, vejam bem, o senhor estudante, o magistrado não é parte, e sim sujeito processual. O magistrado está supra partes e no objetivo de, representando positivamente o Estado, aplicar o direito ao caso concreto. Já as partes em litígio têm como regra, na parte acusadora, o Ministério Público, titulando privativamente a ação penal pública com respaldo no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. E do outro lado, meus amigos, teremos a parte ré, o réu, sendo defendido necessariamente pelo seu advogado, que, como reza a Constituição Federal no seu artigo 133, é peça essencial à administração da justiça. Agora calma, vamos então sistematizar o nosso estudo. O processo é o procedimento em contraditório animado pela relação jurídica processual. E o senhor já sabe que a relação jurídica processual está composta, doutores, nas inter-relações, nas vinculações, sujeições e ônus dos sujeitos processuais. Mas então, como identificar ou quais os elementos a identificar a relação jurídica processual? Passaremos a estudá-los agora, doutores. Vamos então ver agora os elementos identificadores da relação jurídica processual. Na verdade, são três, meus amigos, a destacar. O primeiro, que nós já estudamos, são os sujeitos processuais. Vejam, os sujeitos que compõem a relação jurídica processual, nas suas sujeições e ônus no transcorrer do processo. Já o segundo elemento a identificar a relação jurídica processual é o objeto desta relação jurídica processual. Objeto que eu passo a destacar e bifurcá-lo, meus amigos. Porque você pode se referir ao objeto material, que na verdade é o bem da vida tratado no transcorrer do processo criminal, e na esfera processual, o nosso objeto é o próprio provimento jurisdicional almejado. Na verdade, meus amigos, o provimento jurisdicional com a própria satisfação da lide. Meus amigos, e o terceiro e último elemento a identificar a relação jurídica processual é um tema já conhecido dos senhores, são os chamados pressupostos processuais. E os pressupostos processuais estão subdivididos, meus amigos, entre os pressupostos processuais subjetivos e os pressupostos processuais de ordem objetiva. Vamos passar a enfrentar, então, os pressupostos processuais subjetivos. Estes são referidos ou ao magistrado ou às próprias partes. Doutores, os pressupostos processuais atinentes ao magistrado dizem respeito, primeiro, à sua investidura. É dizer, meus amigos, para ser magistrado, o senhor precisa estar investido no cargo, precisa ser juiz. Este é um pressuposto fundamental. A investidura no cargo, meus amigos, de magistrado.
Já o segundo elemento, ou pressuposto atinente ao magistrado, doutores, diz respeito à competência. Meus amigos, a competência é a medida da jurisdição. Pressupõe-se que o magistrado tenha competência para apreciar uma determinada matéria. Magistrado incompetente deve ser afastado. Afastado através da medida chamada exceção, tratada no inciso 2 do artigo 95 do Código de Processo Penal. A terceira, doutores, ou o terceiro e último pressuposto subjetivo referente aos magistrados, diz respeito à insuspeição. O magistrado não pode estar maculado subjetivamente, não pode ter interesses atinentes àquele determinado processo. Magistrado, meus amigos, interessado ou parcial, deve ser também afastado. Meus amigos, as hipóteses de suspeição e de impedimento dos magistrados estão tratadas nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal. Vale dizer, magistrado insuspeito, meus amigos, é pressuposto necessário, básico, para a composição da relação processual. Agora vamos tratar com os senhores dos chamados pressupostos subjetivos referentes às partes. E aqui eu rememoro 3 pressupostos que o senhor deve recordar-se ainda da teoria geral do processo. Meus amigos, os 3 pressupostos referentes às partes dizem respeito, melhor dizendo. Primeiro, a capacidade de ser parte, vale dizer, de exercer direitos e contrair obrigações. O segundo, capacidade postulatória. Vale dizer, meus amigos, a possibilidade de pleitear em juízo, pressupondo então a assistência técnica necessária, artigo 133 da Constituição Federal. E, por fim, nós temos então a capacidade para estar em juízo. Vale dizer, o senhor precisa indagar se a parte pode estar em juízo sozinha ou é necessário representação ou assistência. Tudo bem. Enfrentamos então os chamados pressupostos processuais, complementando o estudo da identificação da relação jurídica processual. Passaremos agora a falar com os senhores dos chamados sistemas processuais, ou como prefere parte da doutrina, os chamados tipos de processo. Vejam, doutores, nós temos então 3 sistemas processuais conhecidos. Nós temos, primeiramente, o chamado sistema inquisitivo ou inquisitorial, que tem características marcantes. Quem não se recorda, meus amigos, da chamada Santa Inquisição? Perceba que o sistema inquisitivo ou inquisitorial tem influência e origem romana, onde centralizava na figura de uma só pessoa as funções de acusar, de defender e de julgar. O sistema inquisitivo não comporta nem contraditório nem ampla defesa. E, doutores, percebam, o acusado não é sujeito de direitos, e sim objeto da persecução criminal. Doutores, o sistema inquisitivo, ele é rechaçado do ordenamento jurídico brasileiro. É impensável que com a Constituição Federal atual pudéssemos tratar ou aplicar o sistema inquisitivo no direito processual penal pátrio. O segundo sistema, esse sim de cunho constitucional, é o chamado sistema acusatório. Doutores, o sistema acusatório tem por característica marcante a separação das funções de acusar, defender e julgar. Meus amigos, nós temos então a tripartição de tarefas, cabendo como regra ao Ministério Público, na parte acusadora, enfrentando e apresentando as iniciais acusatórias. Nós temos do outro lado a parte ré, assistida necessariamente pelo seu advogado, ou defensor público, doutores, com respaldo no artigo 133 da Constituição Federal, e, figurando como elementos suprapartes, os magistrados, meus amigos.
e os tribunais do país dirimindo os conflitos de interesse. O sistema acusatório é pautado necessariamente no contraditório e na ampla defesa. E o réu, meus amigos, não é objeto da relação, e sim sujeito de direitos. Meus amigos, o sistema acusatório é adotado na nossa legislação pátria, com respaldo inclusive na nossa Carta Magna. Como terceiro e último sistema, nós temos o sistema misto, contemplando características dos dois sistemas anteriores. E, meus amigos, principalmente sendo marcado pela bifurcação em duas fases distintas. Uma primeira fase inquisitiva, objetivando angariar elementos a justificar a sua segunda fase, pautada esta no contraditório e também submetida, doutores, ou oportunizando a ampla defesa. Doutores, superando os sistemas, precisamos agora tratar de um tema extremamente importante e relevante: as fontes do direito processual penal. Meus amigos, sobre o tema fontes, remeto os senhores ao estudo do artigo 3º do Código de Processo Penal, que vai pautar ou identificar as fontes. Mas vejam bem, o que é fonte? Doutores, a fonte é conceituada pela boa doutrina como tudo aquilo de onde provém a norma. Agora, vamos tratar o tema fonte bifurcando mais uma vez o nosso estudo. Eu preciso tratar com os senhores da chamada fonte material ou de produção, remetendo o senhor à leitura do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que reza que cabe à União privativamente legislar sobre direito processual penal, e fazer-lhes desde já uma observação fundamental. Meus amigos, o artigo 22 da Constituição Federal, no seu parágrafo único, reza que é possível, por lei complementar, conferir aos estados a possibilidade de legislar sobre o direito processual penal, desde que trate de matéria essencialmente local. Então vejam, como regra, a fonte material ou de produção, de confecção da norma, é o próprio Estado, na figura da União. Mas nós temos também as fontes formais. Fontes formais ou de cognição. São as fontes que revelam o direito. A primeira fonte de cognição, também mais uma vez estruturando e segmentando o nosso estudo, é a chamada fonte imediata. A fonte de cognição imediata é a própria norma. A norma, doutores, que está positivada no nosso ordenamento e, como exemplo ímpar, na nossa disciplina, o Código de Processo Penal. Ainda, meus amigos, como fonte de cognição, nós temos as chamadas fontes mediatas, que podemos dizer-lhes que são, primeiramente, doutores, os chamados princípios gerais do direito, que são as premissas éticas que sustentam o ordenamento, e também nós temos como segunda fonte mediata os chamados costumes. Meus amigos, os costumes são as regras de conduta que nós obedecemos no dia a dia na convicção da sua obrigatoriedade. Veja, para o estudante é fundamental fazer a distinção entre o costume e o mero hábito. O costume é aquela regra de conduta que, como eu lhes informei, você atende na convicção da sua obrigatoriedade. Já o hábito, apesar da repetição das condutas, lhes foge, meus amigos, aquela convicção de sua obrigatoriedade. Lembre-se que os costumes, estes sim, são fonte do direito. Mas eu preciso agora tratar com os senhores das espécies de costumes. A doutrina nos traz, na verdade, que o costume poderia ser contra a legem. Vale dizer, o costume contra a legem seria aquele que vai de encontro ao que dispõe a norma.
seria o reconhecimento de que a norma foi revogada pelo próprio costume. Doutores, recordem-se, os senhores sabem que pela lei de introdução ao Código Civil, jamais é permitido no nosso ordenamento o costume revogar a norma. De sorte que o costume contra a legem não tem aplicação prática. Mas nós temos também o costume secundo legem, vale dizer, meus amigos, o costume que sedimenta o que está escrito na norma, aquele costume que, na verdade, vem a ratificar as disposições constantes na própria lei e, claro, de aplicação perfeita no nosso ordenamento. E, por fim, o chamado costume praeter legem, aquele que vem a suprir as lacunas da própria legislação. Também, meus amigos, de aplicação corrente na prática. Vejam a importância do tema fontes e a este respeito eu remeto os senhores à leitura agora do artigo 3º do Código de Processo Penal. Vejamos, meus amigos. Código de Processo Penal, artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Percebam então, doutores, pela leitura do artigo 3º do Código de Processo Penal, a admissibilidade expressa da utilização dos princípios gerais do direito como fonte da própria norma. Como dica de estudo da aula de hoje, o aluno deve ter em mente o conceito e a finalidade do direito processual penal e também trazer à ordem do dia os elementos que vão facilitar o estudo da nossa matéria. É dizer, o conceito de lide, de processo, de procedimento e até mesmo o conceito do próprio direito de ação. No mais, um bom estudo e até a próxima.